Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação. Eu sou a Lorena Hakak, professora colaboradora do Departamento de Economia da FEA USP e uma das coordenadoras do GEFAM. Junto com a Solange Gonçalves, professora da Unifesp de Economia e também uma das coordenadoras do GEFAM, vamos mediar esse webinar. Lembrando que os nossos webinars acontecem quinzenalmente às sextas-feiras. Para acompanhar a nossa agenda, entre no nosso site ou nos acompanhe nas nossas mídias sociais para ficar informados. E se você perdeu algum webinar, não se preocupe, é só entrar no canal do YouTube do GEFAM. Esse webinar será dividido em duas partes, uma primeira parte, uma apresentação da nossa convidada, e depois abriremos para perguntas e respostas, ou pelo chat ou pelo microfone. Então, vamos lá? Hoje temos o prazer de receber a professora Luana Mirra. Vamos conhecer melhor a nossa convidada? Luana é graduada em Ciências Atuariais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora em Demografia pela Universidade Federal de Minas. Atualmente, é professora adjunta 4 no Departamento de Demografia e Ciências Atuariais e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Demografia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi coordenadora do Grupo de Trabalho População e Trabalho da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, ABEP, gestão 2009-2020, e coordena o survey sobre a contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19. Suas pesquisas recentes têm se concentrado nos temas trabalho remunerado e não remunerado, gênero, envelhecimento populacional e previdência. É mãe de um menino, nascido em 2013, e de uma menina em 2019. Oi, Luana, boa tarde. Boa tarde, Lorena. Queria agradecer o convite do GEFAM para participar. E a hora que você achar ideal, já posso compartilhar a apresentação. Ok, a gente que agradece, eu, em nome do GEFAM, por você ter aceito o nosso convite para participar desse webinar. Eu agradeço também a participação de todos. Então, quando você puder, já pode compartilhar. Boa tarde a todas e todos. Agradecer de novo ao GEFAM pelo convite. É sempre muito bom participar de discussões entre nossos pares, né, entre os pesquisadores do tema. Eu espero que hoje a gente tenha um bom diálogo aqui depois dessa apresentação, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu coordeno, que é intitulada Contratação do Emprego Doméstico durante a Pandemia da Covid-19. E para falar um pouquinho dessa pesquisa, eu acho importante primeiro contextualizar sobre os trabalhadores domésticos e a pandemia, e é isso que eu vou fazer nesse primeiro momento. Bom, por que o trabalho doméstico remunerado ele é importante de ser compreendido e acompanhado durante a pandemia da Covid-19? Órgãos internacionais como a ONU Mulheres e a OIT, né, consideram, primeiro vou falar sobre a ONU Mulheres, ela classifica as trabalhadoras domésticas entre as mais vulneráveis economicamente durante a pandemia, justamente pela condição de alto grau de informalidade que essas trabalhadoras vivenciam, né, o que impede acesso e garantias trabalhistas, então acesso, né, por exemplo, a seguro-desemprego, a aposentadoria, enfim. Na América Latina, o grau de informalidade entre as trabalhadoras domésticas é de 77,5%, no Brasil um pouquinho menos, 73,3%, mas o Brasil tem uma dimensão continental e quando a gente considera as regiões, né, a gente tem diferenças significativas e por exemplo, no Nordeste, o grau de informalidade entre as trabalhadoras domésticas é de 83,2%, bem maior do que o Brasil como um todo e a América Latina como um todo. A Organização Internacional do Trabalho considera a categoria entre as mais expostas ao risco de contaminação pela Covid-19, justamente porque elas trabalham diretamente em contato com seus empregadores e familiares, né? Ela tem contato
pessoal, né, o tempo todo está ali junto com a família, e além disso, elas dependem geralmente de um transporte coletivo para ir e vir ao trabalho, o que também as expõe para uma maior contaminação da Covid-19. Para contextualizar, né, quem são os trabalhadores domésticos no Brasil? Aqui eu quis trazer um retrato de como era antes da pandemia, porque eu vou falar mais para frente como estamos durante a pandemia, tá certo? Então, considerando no quarto trimestre do ano de 2019, os dados da PNAD contínua trimestral do IBGE, as mulheres representavam 92,4% de um universo de 6,3 milhões de profissionais que trabalhavam como trabalhadores domésticos, né? O peso desta ocupação no conjunto da força de trabalho feminina representa 14% do total. O que isso significa? Que entre todas as mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando, né, 14% delas estão empregadas no trabalho doméstico remunerado, né? E já foi por um bom tempo no Brasil, se eu não me engano, até 2013, a ocupação mais frequente na força de trabalho feminina, mas depois mudou e passou a ser o segundo grupo de atividade mais frequente entre as mulheres que estão no mercado de trabalho brasileiro. E as trabalhadoras domésticas, né, são, na maioria, pessoas negras, com baixa escolaridade e que oferem remunerações também baixas. Para o ano de 2019, a remuneração média era de R$ 916, valor que era inferior ao salário mínimo deste ano, né? E aí, as trabalhadoras domésticas é um retrato do nó de gênero, raça e classe, né? É um retrato da interseccionalidade de renda, gênero, classe, gênero, raça e classe, né? Então, é um exemplo muito claro. Muitas trabalhadoras domésticas ainda vivenciam condições de trabalhos inadequadas, incluindo jornadas prolongadas, né, desproteção social, baixos salários, e a gente já viu, né, muitas vezes nas mídias, situações de escravidão mesmo, que remete à escravidão. Essa é uma ocupação no Brasil que vem trazendo, carregando os estigmas da escravidão, surgiu logo após a abolição dos escravos, e esse estigma acontece até hoje nas relações de hoje, né? Não é à toa que a gente vê reportagens aí de mulheres sendo resgatadas de casas de família. Bom, e aí, qual que foi o impacto até então que a gente consegue medir da pandemia para os trabalhadores domésticos? E aí, para mostrar esses números, eu vou comparar o quarto trimestre de 2019, né, com o quarto trimestre de 2020, tá? E aí, comparando os dados de ambos os momentos no tempo, a gente percebe que houve uma redução de 1,45 milhões de trabalhadores domésticos que tinham esse trabalho como trabalho principal, tá? Esse número, só para a gente ter uma dimensão do que isso significa, né, do que ele representa, representa o total, não quer dizer, representa o total não, mais do que o total de trabalhadores domésticos no Nordeste, tá? Que é a segunda região que mais contrata no país. Então, o que a gente imagina, né? Nós temos 1,45 milhões de pessoas que trabalhavam como trabalhadores domésticos, que agora estão sem trabalho, e a gente imagina que estão realmente sem trabalho, porque nós estamos num contexto econômico e pandêmico em que novas ocupações, né, novos postos não estão sendo gerados, na verdade está tendo perdas, né, perdas de várias ocupações. Então, muito provavelmente, esse mercado de trabalho não absorveu essas mulheres, porque são essencialmente mulheres, né, essas trabalhadoras domésticas, não só pelo contexto econômico, mas também por conta da qualificação, né? Como as mulheres, as empregadas domésticas, elas têm uma escolaridade mais baixa, elas têm muito mais dificuldade de se inserir em outras ocupações.
Inclusive, o trabalho doméstico costuma ser uma das poucas opções para as mulheres com baixa escolaridade de se engajar no mercado de trabalho, né? Então, nós temos uma situação muito crítica na medida em que essas mulheres geralmente são chefes de família e quando não são chefes de família, têm uma contribuição muito significativa na renda familiar. Então, se a gente pensar que esse 1,45 milhões de trabalhadores não estão trabalhando mais nessa ocupação e provavelmente nenhuma mais, né? Quantas famílias não estão, né, sofrendo com esse impacto da pandemia no emprego doméstico? E aqui é só para a gente visualizar, né, essa queda, são os números absolutos em 1.000 pessoas, por 1.000 pessoas, tá? Por 1.000 pessoas, não, em 1.000 pessoas. Esse dado é do quarto trimestre de 2019, então a gente tinha cerca de 6,3 milhões de trabalhadores domésticos, e aí a gente percebe uma nítida queda do primeiro trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2020, na contratação desses trabalhadores, né? E aí há uma possibilidade de retomada aqui, se a gente compara o terceiro trimestre com o quarto trimestre, né? Aumenta aqui um pouquinho, né? Se a gente comparar esses dois valores aqui, aumenta um pouquinho no quarto trimestre. A gente vê esse movimento de retomada, parece uma retomada, mas provavelmente não vai acontecer, justamente porque agora a segunda onda veio mais intensa, né, do que a primeira. Muito provavelmente as trabalhadoras domésticas que já tinham retomado ao trabalho começaram a ser afastadas novamente, né, e então aqui a gente não sabe muito como vai acontecer, mas eu imagino que haverá ou uma continuidade de como estamos aqui, ou talvez até uma queda. E aí, o que me chama muita atenção é que as informais, aqui, só para clarear, aqui é o total, tá? Total, aqui são sem carteira. Gente, a letra é difícil mesmo, mas acho que dá para ler, né? E aqui com carteira, tá? Carteira. E a gente percebe que as informais acompanham, né, na verdade, elas que determinam o comportamento do total de trabalhadores domésticos, né, ao longo desse período. E a gente tem uma situação muito triste, porque a gente tinha uma formalização já muito baixa no Brasil, e essa formalização caiu ainda mais. E aí, não percebe essa possibilidade de retomada aqui, né, do segundo para o quarto trimestre. Falando um pouquinho mais dessa questão da formalização, me chamou muita atenção hoje, né, hoje não, né, antes que eu estava preparando essa apresentação, e esses dados do quarto trimestre de 2020 saiu recentemente, mas me chamou bastante atenção o fato da redução proporcional ter sido maior entre os trabalhadores com carteira assinada do que as trabalhadoras informais, né? Em todas as regiões, a queda proporcional foi maior para aquelas que tinham carteira assinada do que para os que não tinham carteira assinada. E aí, não sei se vocês estão acompanhando, mas as empregadas domésticas entraram, né? Tem a possibilidade, eu digo agora das formais, tá certo? O patrão pode acionar um benefício, que é aquele benefício emergencial de preservação de emprego e renda, direcionados, né, para os empregadores, e aí eu digo empregadores no geral, para as empresas, enfim, e que incluiu também os empregadores de trabalhadores domésticos. Nesse programa, nesse benefício, o governo permite que o trabalhador seja suspenso ou tenha uma redução de jornada de trabalho. E aí, se for suspenso ou tiver a redução, há uma contrapartida do governo para tentar diminuir, assim, o efeito na renda daquele trabalhador, né? Então, há essa possibilidade para os empregadores, mas veja que mesmo tendo essa possibilidade, ela aconteceu de abril a dezembro de 2020, então esse benefício
durou de abril a dezembro de 2020, e o patrão podia acionar este benefício por até 180 dias. Então, não chama atenção isso, porque os patrões poderiam fazer essa suspensão de contrato ou redução de jornada, mas houve uma grande demissão de trabalhadores, né? Bom, dado esse contexto, queria só trazer um pouquinho esse panorama, vou falar agora da nossa pesquisa e como é que a gente pensou, enfim. Atualmente, eu coordeno um projeto de pesquisa que o nome é O Emprego Doméstico no Nordeste, frente ao novo contexto legislativo, econômico, político, social, uma análise de 2015 a 2021, que é financiado pelo CNPq, um financiamento pequenininho, mas é financiado pelo CNPq. E aí, no planejamento, né, das atividades desse projeto, chegou a pandemia, e a gente se viu assim, sem muita possibilidade de colocar em prática o que estava planejado. Nós íamos fazer entrevistas semi-estruturadas, era uma pesquisa mais qualitativa com as empregadas domésticas, e era uma pesquisa que ia abarcar, né, relações de trabalho, até saúde reprodutiva, migração, enfim. E aí, com o contexto pandêmico, ele trouxe, né, um novo contexto a ser incorporado, né, a pandemia trouxe um novo contexto a ser incorporado, porque afeta diretamente esse cenário econômico, político e social. Porém, nós não tínhamos condições de fazer essas pesquisas com as empregadas domésticas. O que acontece? As empregadas domésticas, elas têm dificuldades de aceitar participar das pesquisas, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, a gente chegou a fazer em 2017, e foi muito difícil conseguir que elas concordem em participar, que elas respondam, né, à pesquisa, enfim, há uma dificuldade para chegar até elas e realizar a pesquisa. Então, no contexto pandêmico, teria que ser presencial e isso não poderia acontecer. E aí a gente pensou numa alternativa de, inclusive, estudar, então, esse novo contexto, mas por um outro ângulo, né, por um outro caminho. E aí o outro caminho foi entrevistar, então, né, contratantes, que são os patrões. E aí a gente pensou que essa pesquisa com os patrões a gente poderia fazer sim de modo online, justamente porque os patrões geralmente têm acesso à internet, né? Quem contrata emprego doméstico geralmente tem uma classe, está, né, na classe média ou acima da classe média, geralmente, não estou dizendo que não exista nas classes mais baixa contratação, existe também, mas é mais frequente na classe média e nas classes mais elevadas. Então, a gente decidiu mudar um pouco e fazer esse survey online, diretamente para os contratantes, os trabalhadores domésticos, residentes em todo o Brasil. A gente resolveu fazer para o Brasil inteiro, justamente porque a gente não sabia qual seria o nosso alcance como um todo, na verdade. E a gente falou, não, vamos disparar então para todo o Brasil, vamos ver o que a gente vai conseguir de retorno. Tá? E aí essa pesquisa foi intitulada como a contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19. Nossa equipe, ela tem professores, né, e pesquisadores da própria UFRN, eu sou a coordenadora, temos como pesquisadores a Ana Patrícia Dias Salles, que é da UFRN, Departamento de Ciências Sociais, o Cláudio Roberto de Jesus, que é do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, a Jordana Cristina de Jesus, que é do mesmo departamento que eu, Demografia e Ciências Atuariais, a Priscila, que é uma doutoranda do programa de pós-graduação em Demografia, a Luana Damasceno, que é uma bolsista de iniciação científica, graduanda da Gestão de Políticas Públicas, temos a Juliana Cristina Teixeira, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, ela vem pesquisando na área do trabalho doméstico remunerado, a Maria de Fátima Lages, que é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, lá de Minas Gerais, que também tem se debruçado em pesquisas sobre trabalhadores domésticos, sobre trabalho doméstico, né? A Silvana Nunes de Queiroz, que é professora da Universidade Regional do Cariri,
o Vitor Hugo Dias Diógenes, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, e o Wilson Fusco, que é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco. A Silvana, eu esqueci de falar, também vem trabalhando muito com as questões de mercado de trabalho e gênero. O Wilson Fusco, ele é mais conhecido na demografia por trabalhar nas questões de migração, mas ele também vem fazendo a interlocução de migração e gênero, enfim. Então, nossa equipe tem muitos pesquisadores do Nordeste, porque justamente era uma pesquisa que ia se direcionar ao Nordeste, mas agora estamos incorporando mais pesquisadores de outras instituições. Inclusive, caso alguém tenha interesse, né, que gostaria de entender mais sobre a pesquisa e talvez até de participar dela, pode entrar em contato conosco, que eu acho que a ideia é somar esforços para que a pesquisa seja feita da melhor maneira possível, né? Bom, e aí o principal objetivo da nossa pesquisa é compreender como estão as contratações desses trabalhadores domésticos durante a pandemia da Covid-19, considerando as características dos trabalhadores domésticos e dos contratantes. A principal questão que todos nós queríamos trazer com essa pesquisa era quais ações os patrões tinham tomado com seus trabalhadores domésticos durante o distanciamento social lá do ano de 2020, tá? Então, essa era uma principal questão que norteava essa pesquisa. O público-alvo, como eu disse, foram os contratantes, né, de trabalhadores domésticos, ou seja, patrões e patroas com acesso à internet. E nós utilizamos a metodologia chamada, né, a técnica, na verdade, bola de neve, que é o snowball, em que um patrão vai indicando o outro. Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar um pouquinho por que nós escolhemos essa metodologia. Nós não temos no Brasil, né, a POF até existe, que é a pesquisa de orçamento familiar, que consegue captar, por exemplo, o consumo desse tipo de trabalho, né? O consumo do trabalho doméstico remunerado, mas essa pesquisa, ela ocorreu em 2018, a última versão, e a gente não conseguiu essa informação em 2018 para a gente ter ideia qual era o universo, na verdade, de contratantes de trabalhadores domésticos no Brasil. E mesmo que a gente conseguisse lá de 2018, ainda era muito distante do ano de 2020, porque era uma outra realidade, né? Então, essa população, a gente não tem exatamente o número total de patrões no Brasil, a gente não sabe qual é o total de contratantes de trabalhadores domésticos no Brasil, e também a gente não tem como chegar até eles batendo de casa, né, fazendo uma amostragem, por exemplo, por regiões ou por setores censitários, enfim, isso não seria possível. Então, é uma população escondida, com uma característica pré-determinada e que, portanto, uma boa técnica para se chegar a essas pessoas é a bola de neve, em que as pessoas iniciais as pessoas que vão responder primeiramente essa pesquisa, né, são pessoas que têm essa característica que a pesquisa precisa, que no nosso caso era ser contratante de trabalhador doméstico, e passar para outras pessoas que também têm a mesma característica, certo? Então, foi essa metodologia que a gente escolheu. Claro, ela não é probabilística, ela não representa, né, o Brasil como um todo, mas ela representa os respondentes dessa pesquisa e ajuda a compreender a questão que a gente está estudando. Vamos falar um pouquinho, então, dos resultados da primeira rodada, né, o que a gente já conseguiu observar na primeira rodada da pesquisa. Ela aconteceu, né, nós fizemos esse questionário via Google Forms, tá? A gente fez rodar essa pesquisa entre os dias 25 de maio e 6 de junho de 2020, quando alguns estados já estavam começando a pensar em cancelar o isolamento social, em não mais exigir o distanciamento social, retomar a economia, enfim. Então, ela finalizou nesse momento em que estava pensando em retomar a economia em grande parte dos estados. E aí, as perguntas que estavam nesse questionário eram referentes, né,
as ocupações dos trabalhadores domésticos, né? Então, quem que aquele contratante contratava, diarista, domésticas, empregadas domésticas, babá, cuidadores de idosos, enfim. Informação sobre as formas de vínculos e remunerações antes da pandemia, as características demográficas dos trabalhadores e dos contratantes, as relações de trabalho antes e durante a pandemia, a utilização de EPIs no trajeto casa-trabalho-casa e durante o trabalho, referente também ao acesso aos benefícios governamentais por parte dos trabalhadores que tiveram redução de salário, contrato suspenso ou relação de trabalho findada, e também perguntando sobre a divisão das tarefas domésticas no domicílio do contratante que afastou ou findou a relação de trabalho com o seu trabalhador doméstico, ou seja, para entender um pouquinho como que essa divisão de trabalho doméstico estava acontecendo entre os membros do domicílio, tá? Bom, só para vocês compreenderem aonde a gente chegou, né? Aqui está o mapa do Brasil e a quantidade de respostas que nós obtivemos em cada estado. Não tivemos resposta de todos os estados brasileiros, mas de todas as regiões, sim. Vejam que a região norte foi a região que a gente teve menor, né? Menor quantidade de respostas. Por outro lado, as maiores quantidades de respostas foram na região sudeste e na região nordeste. Claro que isso tem influência das nossas sementes, que foram as pessoas que dispararam e que fizeram com que esse questionário chegasse às outras pessoas, né? E então a gente, eu não sei, acho que eu não falei, mas nós estava escrito, eu acho que eu não falei. Nós conseguimos, né, um retorno de 1.696 respostas, tá? Tivemos um pouco mais do que isso, mas quando tivemos algumas perdas, porque algumas pessoas não deram informações extremamente necessárias, e aí a gente não teve como aproveitar. Então, das respostas válidas que a gente pôde, de fato, analisar, foram no total 1.696 respostas, tá? Bom, e aí aqui eu vou colocar o perfil dos contratantes respondentes e seus trabalhadores domésticos. Quem respondeu nossa pesquisa, né? 95,9% possui ensino superior completo, então praticamente 96%. 90% tem entre 30 e 69 anos. 83% são mulheres. 75,9% se declararam brancos e 84% declararam uma renda domiciliar acima de 5 salários mínimos. Esse perfil dos contratantes é bem característico da classe média, né, no Brasil. Os trabalhadores domésticos dessas pessoas, né, que responderam o questionário, 99% são mulheres, 93% tinham acima de 30 anos de idade, com maior frequência na faixa etária 40 e 49 anos. 62% são informais, 63% têm uma remuneração abaixo de um salário mínimo. Cabe informar que, assim, essa informação, né, da remuneração foi dada pelo patrão. Então, ele informou quanto ele paga, por exemplo, para a sua diarista, não o salário que essa diarista tem, considerando todas as diárias que ela pega. Então, cabe uma ressalva aqui da remuneração dessas domésticas, porque é a informação prestada pelo patrão e referente por exemplo, a uma única diária de uma diarista, certo? Quando é para as diaristas, tá? 77% necessitam de transporte público para trabalhar, necessitavam antes do distanciamento social. As ocupações dos trabalhadores domésticos, quase 60% responderam que contratavam diaristas, 36,1% empregadas domésticas, 3,8% cuidadores, aí considerando babá e cuidadores de idosos, e 0,6% outros, auxiliares, caseiro, passadeira, piscineiro, jardineiro, etc. Bom, e aí aqui estão as ações que os patrões reportaram que tiveram com seus trabalhadores domésticos né, durante esse distanciamento social. Cabe uma
também um parêntese aqui, que essa pergunta no questionário, ela tinha algumas opções de respostas, mas tinha também uma opção aberta, em que a pessoa podia descrever o que aconteceu, né? Qual foi a relação que ela estabeleceu com o seu trabalhador doméstico. Tivemos bastante respostas nesses outros, né? E aí, compilando essas informações e tudo, a gente chegou nessa tabelinha aqui com as possibilidades, né, de ações do patrão. Mas teve ações que, assim, eu fiquei muito chateada que eu não coloquei, né, enquanto uma opção, porque, por exemplo, teve gente que reportou que o trabalhador passou a morar com o patrão, e a gente não colocou essa opção, né, como uma opção. Então, por exemplo, quem manteve o trabalhador trabalhando, parcial ou integralmente, que é essa segunda opção aqui, ó, né, pode também ter mudado essa relação de trabalho. Alguns podem ter mudado e o trabalhador passado a morar com o patrão, mas aí a gente não conseguiu captar isso por conta mesmo que a gente não pensou nessa resposta, né? Mas, enfim, considerando o que a gente conseguiu resumir dessas informações, nós temos que 49%, ou seja, quase 50% dos patrões que responderam essa pesquisa disseram que mantiveram a relação de trabalho e a remuneração com ou sem suspensão de contrato, mas o trabalhador permaneceu afastado na casa dele, certo? Então, 50% desses que responderam disseram que permitiram que o trabalhador ficasse em casa durante esse distanciamento social. 26,24% mantiveram o trabalhador trabalhando parcial ou integralmente, tá? E 12,62% disseram que não contratou mais o serviço ou demitiu o trabalhador. Bom, agora eu vou mostrar essas ações por algumas características destes contratantes, né, desses patrões, tá certo? Então, cruzando a informação, a ação que se tomou com a renda que se tinha naquele domicílio antes da pandemia, a gente percebe muito claramente, né, que com a maior renda, acima de 10 salários mínimos, em todos eles, né, na verdade, a ação manteve o trabalhador em casa, ela foi frequente, né? Mas ela foi muito mais frequente entre aqueles que têm a renda domiciliar acima de 10 salários mínimos, né? Luana, naqueles... Oi? Desculpa te interromper, eu só queria tirar uma dúvida do Tire. formulário. No formulário, quando vocês perguntaram a remuneração, vocês perguntaram a remuneração mensal ou só a remuneração daquele trabalhador? A remuneração mensal que o patrão pagava ao seu trabalhador. E perguntamos a remuneração domiciliar do patrão. Entendeu? Perguntamos quanto que o trabalhador pagava à sua trabalhadora doméstica por mês. Tá me ouvindo? Não tô. Entendeu? Entendi. Tá? Obrigada. Pronto. E a gente ainda perguntou, tem várias perguntas, tá, Lorena? A gente pergunta com que frequência contratava, então, quantos dias na semana, né? No mês, aliás, quantos dias no mês a gente fez isso, quantas horas por dia essa trabalhadora trabalhava. Tem várias perguntas que detalham essa relação de trabalho. Viu? Então, depois, se vocês quiserem, a gente conversa um pouquinho, eu passo também um questionário para vocês, tá certo? Então, é muito nítido aqui que aqueles com maior renda permitiram que as suas trabalhadoras permanecessem em casa durante o distanciamento social. Quando a gente vai para uma renda menor, né, a gente vê que a ação mais frequente passa a ser, né, a não mais contratação. Justamente porque quem tem uma renda, né, domiciliar até 5 salários mínimos, muito provavelmente já tem o consumo desse trabalho doméstico, né, remunerado, talvez mais regrado, e tem mais dificuldade de pagar por ele mesmo. E aí, quando vem a pandemia, é mais difícil de manter essa contratação, tá?
Se a gente considera, porque a gente perguntou também se houve redução de renda para esses patrões, né? Se a renda domiciliar reduziu ou não. Entre os que, em ambas as situações, tanto nos que reduziram e que não reduziram, a maior frequência foi manter, né, o trabalhador na casa dele e a manter a relação de trabalho, certo? Mas percebam que entre os que não reduziram, obviamente, essa frequência foi muito maior de manter o trabalhador afastado. Para aqueles que tiveram redução de renda, a frequência de findar a relação de trabalho foi maior do que naqueles que não reduziram. O que é, né, esperado na medida em que, se você tem a redução, passa a ter cortes de gastos dentro daquele domicílio, né? Bom, e aí, quando a gente considera o perfil familiar, né, os arranjos domiciliares, considera a composição dos domicílios desses patrões, a gente tem um outro resultado que eu acho interessante reforçar aqui. Quem manteve o trabalhador trabalhando, né, normal ou parcialmente, com mais frequência, foi justamente, aqui né, o 29 e 29 aqui, né, foi mais frequente justamente naquelas famílias com filhos pequenos, né? Isso a gente realmente é algo que se espera na medida em que, de fato, a presença de crianças em casa aumenta e muito a quantidade de afazeres domésticos, né, a ser realizado. Então, a gente percebe que nesse perfil de família teve a maior manutenção desses trabalhadores trabalhando do que nos outros. Não é uma diferença tão grande, mas tem essa diferença, né? Bom, e aí quando a gente considera por ocupação, ou seja, né, quais foram as ocupações, então essas ações do patrão considerando a ocupação da trabalhadora contratada. Estou falando trabalhadora porque foi quase 100% reportado que eram mulheres que eram contratadas, tá? Então, nós temos muito claramente aqui que as atividades de cuidado, esse é um resultado muito interessante, que as atividades de cuidado com criança e idoso foram as que mais mantidas. Isso aqui manteve a relação de trabalho e manteve trabalhando, normal ou parcialmente. Então, esses resultados sugerem, né, que as atividades de cuidado são as mais difíceis, né, de serem assumidas pelos demais integrantes da família. Na verdade, não é de ser assumida, mas vamos colocar assim, é a mais difícil de ser retirada daquela família, essa atividade de cuidado, né, de babás e de cuidadores de idosos. Então, ela se apresentou, esses resultados sugerem que elas foram mais importantes de serem mantidas para aqueles trabalhadores, né? Perdão, para aqueles patrões, certo? Já a demissão é o cinzinha, tá? A demissão, ou seja, ou não mais contratação, ela foi muito mais frequente entre as diaristas, o que também era esperado, né? São as pessoas que já eram contratadas com uma menor regularidade, de forma mais esporádica, e que passaram, foram as que mais sofreram com a perda do seu trabalho, né? Bom, algumas considerações dessa primeira rodada, né? Os nossos resultados evidenciam que as vulnerabilidades das trabalhadoras domésticas permanecem e foram agravadas com a pandemia, pois aumentou o risco de contrair a Covid-19 para aquelas que continuaram trabalhando e causou o desemprego ou a redução de renda para 1/4 das contratadas pelos respondentes da pesquisa. Se, por um lado, a pandemia evidencia a importância do trabalhador doméstico para parte dos contratantes, o que pode gerar até uma valorização monetária no futuro, quem sabe, né? Por outro, alguns contratantes estão aprendendo a incorporar os serviços domésticos em suas rotinas, o que pode tornar o trabalhador doméstico menos necessário e, com isso, aumentar ainda mais o desemprego no país. Essa questão, gente, é algo que nós vamos
investigar nessa segunda rodada da pesquisa, que a gente vai ter uma segunda rodada, certo? Então, falando um pouquinho agora dessa segunda rodada, né? O que a gente pretende fazer? A gente quer fazer uma segunda rodada nesse momento, depois de um ano de pandemia, né? Ou seja, nós provavelmente vamos rodar o questionário agora em abril, pegando esse mês de março, que foi um mês em que a Covid-19, o número de casos da Covid-19 aumentou consideravelmente. Nós estamos vendo o sistema colapsado em todos os estados do país, o sistema de saúde. Então, muito provavelmente, aqueles patrões que voltaram a contratar ou que mantiveram contrato, enfim, podem ter tido outras ações nesse momento crítico da pandemia, né? Então, esse segundo questionário, essa segunda rodada, pretende avaliar essas ações tomadas pelos empregadores após um ano de pandemia. A gente vai questionar sobre o tempo que permaneceu remunerando o trabalhador, enfim, tem várias perguntas sobre tempo. Identificar se houve redução de renda domiciliar dos patrões, o tempo que o domicílio ficou sem a trabalhadora doméstica, bem como o tempo que o patrão manteve a remuneração dela durante a pandemia. Verificar se as despesas dos patrões, né, e o padrão de consumo variaram durante a pandemia, e se eles investiram em algum eletrodoméstico ou utensílio que facilitam os cuidados com a casa ou com as crianças. Isso porque, gente, assim, a gente percebe que, na medida em que os patrões começam a assumir os trabalhos domésticos, eles passam a perceber o quão difíceis são, né, esses trabalhos domésticos. E aí, há relatos, né, de alguns, né, a gente escuta as pessoas, a gente também fez, né, de investir em eletrodomésticos, investir em utensílios que facilitam este cuidado, cozimento de alimentos, a limpeza, que facilitam mesmo o trabalho do cuidado da casa e com crianças, certo? Então, isso é algo que a gente quer investigar também, para ver se houve. E outra coisa que se relata, que a gente tem escutado, é a redução, na verdade, do padrão de consumo da classe média, para aqueles que mantiveram a mesma renda, né? No sentido de que não estão mais indo em restaurantes, não estão viajando, não estão fazendo coisas que se faziam antes, né? E por isso acaba que o padrão de consumo diminui um pouco. Então, essa é uma coisa que a gente quer captar se realmente está acontecendo ou não. E, por último, que é uma das questões mais importantes que a gente quer trazer nesse questionário, é a percepção sobre a necessidade de contratar uma trabalhadora doméstica e sobre questões de saúde referentes ao uso de máscara por parte da trabalhadora e da família que contratou, e também a contaminação pela Covid, percepção de vacina e lockdown. Então, esse questionário, ele tem, né, uma parte considerável de percepção que a gente quer trazer dos patrões, né, da fala dos patrões, para entender um pouco mais, né, como está se dando essa contratação do emprego doméstico ao longo da pandemia da Covid-19 no nosso país. Como participar dessa pesquisa, né? A segunda rodada a gente vai voltar para rodar em abril. Se você participou da primeira rodada, a gente vai mandar o link da segunda rodada por e-mail, porque uma única informação, né, que a gente pediu foi e-mail, para que a gente mandasse para as pessoas que responderam, né? A concordância de participar da pesquisa, né, o certificado de concordância de participar da pesquisa. Caso não tenham participado da primeira rodada, a gente também quer muito contar com a colaboração, se você contrata um trabalhador doméstico, isso é muito importante para a gente. E aí, no questionário, vai ter a opção de ticar se você já respondeu ou não a primeira rodada, e se não, o questionário vai te direcionar para todas as informações que nós coletamos na primeira rodada e depois para as informações da segunda rodada. Eu queria abrir um parêntese, que essas informações são prestadas pelos patrões, né, gente? Então, e a gente confia, a gente está apostando na veracidade dessas informações. Não sei se houve informações não verídicas passadas, enfim, mas a gente
está considerando que as informações que passaram foram as reais, né? E é isso que a gente considera nessa, né, para analisar todos esses resultados, a gente considera que as informações são verdadeiras, né? Bom, então, caso queiram mais informações sobre essa pesquisa, a gente tem um site na internet, que é Projeto Domésticas, UFRN, e a barra pesquisas traz mais informações sobre essa pesquisa, traz algumas publicações que a gente já fez de alguns resultados, certo? E caso queiram entrar em contato, a gente tem o e-mail do projeto e o meu e-mail pessoal que está aí. E só para finalizar, terminando, gente, eu queria trazer só umas reflexões, né, desse histórico pandêmico para os trabalhadores domésticos no Brasil. Infelizmente, nós não estamos seguindo as recomendações internacionais, nem da OIT, nem da ONU Mulheres, para garantir os direitos e minimizar os impactos da Covid-19 na vida das trabalhadoras domésticas. O que a gente percebe no Brasil é que as contratações formais estão reduzindo, o auxílio emergencial direcionado aos informais está suspenso desde dezembro e seu retorno será com valor incapaz de suprir as necessidades básicas das famílias. Esse benefício emergencial de preservação de emprego e renda, o BEM, para as trabalhadoras formais, foi só até dezembro de 2020, não sei se será retomado agora. Não há protocolos de saúde e segurança que atentam para as especificidades do setor do trabalho doméstico remunerado, e, infelizmente, a desinformação ainda é muito presente, né, no nosso país, e pensando que essas mulheres, essas empregadas domésticas têm mais baixa escolaridade, estão nas periferias, têm mais baixa renda, essa informação ela tem mais dificuldade ainda de chegar, né? Então, é isso, espero que tenha sido produtivo para vocês e estou à disposição para as dúvidas e para o debate. Obrigada. Obrigada, Luana. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu já vou abrir aqui para quem quiser fazer pergunta, mas eu vou aproveitar e vou fazer uma rapidinha, que eu fiquei com dúvida. Quando você fala da média de salários pagos pelos empregadores às empregadas domésticas, vocês separam quem é diarista de quem é mensalista? Sim, a gente consegue separar. A gente consegue fazer a análise separada. Aí o grande problema Lorena, que realmente, para as diaristas, a gente tem a informação daquele patrão, o quanto ela pagou, o quanto ele paga para ela, né? Então, a gente não tem a renda mensal dessa trabalhadora, porque a gente não sabe quais foram os outros trabalhos dela. Mas para aquelas que são contratadas mensalmente, a gente tem, né, que são, né, as empregadas domésticas, porque a gente consegue filtrar, então dá para saber essa informação separada para cada tipo de ocupação, né? E qual que foi a média que vocês encontraram? Foi da renda? Da renda, foi aquela que você então, aquela que eu estou apresentando é a média, é a renda geral, que eu acho que foi menor que o salário, a frequência maior foi porque a gente colocou a renda por faixas salariais, certo? Então, a frequência maior foi a faixa salarial, menos de um salário mínimo de remuneração. Mas aí está esse parêntese, porque 63% das pessoas, se eu não me engano, que responderam a nossas pesquisas foram contratantes de diaristas. Então, como eu apresentei aqui o resultado geral, ele está contaminado por essa informação né, essa informação que refere só ao pagamento daquele patrão e não o que a trabalhadora recebe de todo mundo. Mas dá para a gente fazer, eu não tenho número aqui para você, mas a gente consegue filtrar para ver qual que é a remuneração média da empregada doméstica, qual é a remuneração média da babá, né, do cuidador de idoso. A gente, a babá e o cuidador de idoso, a gente não teve
tantas respostas, assim, o que também é normal. Na própria população, essa contratação não é tão frequente assim, de babá e idoso. É bem menos frequente do que empregada doméstica e diaristas, né? Mas isso é uma coisa que eu gostaria de captar mais, as informações de babá e cuidadores de idosos, porque o que a gente captou é isso, sugere que essas ocupações foram as que menos tiveram a oportunidade de ficar em casa durante o distanciamento social, porque os patrões necessitam, do ponto de vista deles, dessas pessoas trabalhando, né? E aí, cuidador de idoso, eu acho que é ainda mais complicado, porque os cuidadores de idosos geralmente têm muita... quando você tem um idoso, você tem atividades do cotidiano que às vezes precisa de duas pessoas mesmo, né? Que é o levantar para dar banho, né? Que é difícil, né? Então, às vezes é realmente muito difícil abrir mão do cuidador de idoso, por exemplo, se só é um marido e uma mulher, né? Um esposo, por exemplo, né? Então, é isso, né? Aí a segunda rodada a gente vai tentar trazer mais questões, mais percepção, e aí a gente aprendeu com a primeira rodada, por exemplo, né, que essas ações, né, são várias possíveis, então a gente consegue colocar lá no questionário todas as que a gente captou no primeira rodada, né? E aí o questionário ele está dividido assim, ele faz uma análise do ano, depois ele vai fazer uma análise só para março de 2021, para a gente poder comparar com o que aconteceu em maio de 2020, maio e junho, sabe? Então, a ideia é tentar pegar as pessoas que já responderam a primeira rodada, né? Conseguir que essas pessoas respondam a segunda e trazer mais pessoas, se possível, né? Então, é isso. Tem, assim, a gente tem a pretensão, inclusive, eu estou tentando contatos com outras instituições internacionais, com outras instituições dos países da América Latina, para que a gente conseguisse aplicar em outro país este questionário e ter um comparativo interessante, né? A gente traduzir esse questionário para o espanhol e aplicar esse questionário em outros países da América Latina e Caribe, né? Hoje eu consegui falar com eu não sei se ela está aqui, eu até a convidei para o evento e tudo, que é a Patrícia Cossani, que é da ONU Mulheres, ela é do Uruguai, trabalha com cuidados também no Uruguai, e estamos conversando e vamos ver essa possibilidade de expandir para algum país da América Latina ou mais países da América Latina esse questionário e a gente ter algum comparativo. Claro que a gente vai ter que fazer adequações, né? Porque aqui no Brasil a gente teve alguns tipos de benefício, nos outros países podem ter tido outros tipos de benefício, então a gente vai ter que fazer as adequações de acordo com cada contexto, se a gente conseguir fazer essa rodada também em outro país. Luana, eu vou passar então para a Solange, que ela vai coordenar aqui as perguntas, tá bom? Tá ok, obrigada. Obrigada. Obrigada, Luana, pela sua apresentação. Muito bom ver os resultados da pesquisa. Acho que muita gente aqui respondeu essa pesquisa, porque a gente fez uma ampla divulgação aqui. Que bom! Do GEFAM. E aí, eu ia te perguntar uma coisa sobre isso. Você falou que vocês têm interesse também agora em melhorar a questão da amplitude da amostra, tudo. E aí, se eu não estou enganado, você mostrou algum dado que a gente está falando de uma amostra com o pessoal que respondeu tem bastante escolaridade, né? Tem. Acho que um percentual bem alto com o ensino superior, e acho que é muito por conta do viés da rede, né, que foi se espalhando. Sim. E aí eu ia te fazer uma pergunta, assim, se vocês pensarem em alguma estratégia para pegar aí os contratantes de menor nível de escolaridade, e também, se vocês provavelmente vocês fizeram isso, vocês mandaram para os estudantes também, para que eles mandassem para os pais deles, que eventualmente podem ser contratantes de trabalho doméstico? Então, a gente divulgou, né, nas redes sociais
não só nas redes sociais, eu mandei para todos os estudantes que eu tenho no meu WhatsApp, mandei para todo mundo que eu tenho no meu Facebook, individual, enfim, a gente foi tentando chegar mais em outras pessoas. E eu vou acrescentar nessa sua fala que assim, a gente não pegou pessoas com uma escolaridade mais baixa e não pegou também, a região norte foi muito poucas pessoas, né? A gente queria chegar mais. Eu preciso de mais contatos do norte, que realmente a gente não tem. A semente do norte tem que ser alguém poderoso, e aí eu estou pensando nessas questões de como tentar melhorar essa cobertura, né? Pegar pessoas das mais diversas classes e tudo. E assim, a minha tentativa vai ser também de estreitar laços com, por exemplo, com os movimentos sociais, alguns movimentos sociais, algumas eu esqueci o significado da Sophie, que é a que fez aquela pesquisa sobre como, esqueci o significado da sigla Sophie, mas a Sophie é uma organização sem fins lucrativos, enfim, que ela fez uma pesquisa justamente perguntando sobre o trabalho das mulheres durante a pandemia, então, como que essas mulheres estão fazendo dentro dos seus domicílios, né? Então, foi uma pesquisa muito interessante, chegou em acho que mais de 2.000 pessoas e tal. Então, esse é um contato que eu vou tentar buscar para ver se a Sophie também nos ajuda nessa divulgação, né? Estou tentando esse contato com a ONU Mulheres também, vou ver se a gente consegue, pela ONU Mulheres, divulgar mais também o questionário, enfim, e é isso. E vou ser muito sincera, Solange, na primeira rodada, a gente não tinha tantas pretensões, a gente não imaginava que ia chegar, né? Para mim, sendo muito sincera, esse número me surpreendeu, porque eu não imaginava que a gente ia chegar em tantas pessoas. E foi muito bom. E agora o desafio é chegar em mais, porque se a gente conseguiu chegar nesse número, vamos tentar chegar em mais, né? E é isso, e é uma pesquisa que, assim, realmente precisa de um indicando o outro, que não tem a gente não percebe uma outra forma, né? Se alguém tiver alguma sugestão, muito, muito bom, vai ser muito importante a gente escutar. Obrigada. Olha, a Luana Passos disse que tem contatos lá no norte. Ai, que ótimo, Luana. Vamos conversar. Eu acho que tem várias perguntas aqui. Geralmente a gente pede para a pessoa abrir o microfone, fazer a pergunta. E se não tiver sem microfone, eventualmente eu faço. Então, a primeira aqui é a Dani, a Daniele Caruzzi. Se você quer abrir o microfone, Dani, você está com o microfone aí? Senão eu coloco suas perguntas. Tá sem. Então, vamos lá. Então, ela perguntou aqui se se na segunda rodada, se vocês vão tentar acompanhar as que responderam a primeira. E tinha mais uma pergunta da Dani aqui, só que isso aqui eu não entendi muito bem. A outra pergunta é... Sim, vamos tentar, viu, Dani? A gente vai tentar chegar pelos e-mails que a gente tem e pelas redes que a gente divulgou. A segunda pergunta da Dani eu não entendi muito bem. Dani, se você puder pôr de novo aqui, quem respondeu, não entendi. Depois você coloca aqui de novo, por favor. Aí tem... Deixa eu ver, a próxima pergunta é da Luana. Luana, está sem microfone? Quer falar, Luana? Estão me ouvindo? Estamos. Olá, boa noite já a todas. Boa noite. Primeiro, parabenizar a Luana pelo trabalho muito interessante, a pesquisa, e sem dúvida muito relevante para o contexto que a gente vive, entender um pouco o que está acontecendo com o emprego doméstico. Eu queria saber se vocês investigaram algo no sentido assim... Eu vi que, pela pesquisa, muitas pessoas abriram mão durante o tempo de ter a empregada doméstica, a diarista. Se vocês procuraram saber qual foi o impacto dessa ação no trabalho remunerado da pessoa. A pessoa teve sobrecarga de trabalho devido a isso, relatou que reduziu jornada.
qual seria o impacto de você abrir mão da sua empregada doméstica, diarista, babá, sobre o seu trabalho remunerado? Se vocês investigaram algo nessa linha, se pretende investigar. E eu conheço pessoas no norte, como eu falei, mas só no estado. Eu posso fazer um contato com esse estado. Que isso. Ótimo, Luana. Obrigada. Olha, essa pergunta, eu que agradeço, né, pelos elogios à pesquisa, e acho assim, a gente não pesquisou isso, mas acho muito pertinente o que você acabou de dizer, de pesquisar, né? Qual foi o impacto de não contratar um trabalhador doméstico para o seu trabalho remunerado, principalmente para as mulheres, né? Que esse foi um grande impacto para as mulheres, porque tem afetado e muito o trabalho remunerado daquelas que fazem esse modelo de delegação, né? Que contratam uma trabalhadora doméstica, né? Vou até anotar aqui já essa pergunta, porque eu vou inserir na segunda rodada, com certeza, e acho que é muito importante pesquisar essas questões, né? Como eu disse, essa segunda rodada, a gente quer muito trazer os porquês, sabe? A gente quer trazer percepção em porquês, e aí eu acho de suma importância essas ideias, e como eu disse, eu quero somar esforços, então quem quiser contribuir, conversar, né, tá super convidado. Luana, se você quiser, a gente conversa depois separado, para a gente, né, caso tenha mais ideias e somar a nós, vai ser muito, muito bem-vinda. Gosto muito dos seus trabalhos, leio os seus trabalhos também. Bacana, tá certo, não se fala. E obrigada pela sugestão, viu? A próxima aqui é a Bruna... deixa eu só colocar a pergunta da Daniele Caruso antes de passar para a Bruna Graça. Ela perguntou qual que é a posição na família a maior parte dos respondentes, qual que é a posição na família. Eu lembro que você falou que é mulher, né? Basicamente mulher, mas se você tem esse cruzamento com a posição na família. Então, a gente tem... A pergunta era a seguinte, né? A gente não perguntou posição na família. A gente perguntou quem era o respondente, né? E se na família, quantas pessoas tinham em cada faixa etária. Então, por exemplo, abaixo de 4 anos, quantas pessoas tinham no seu domicílio? Entre tanto e tantos anos, quantas pessoas? Então, a gente não perguntou a posição no domicílio, se é chefe ou não. Isso a gente não perguntou, mas é algo interessante também. Eu já estou anotando aqui. E aí eu vou passar agora para... Oi, acho que eu consegui abrir aqui. Posso só emendar uma coisa super rápida? Pode. Eu perguntei, parabéns pelo trabalho. Eu perguntei mais na preocupação, assim, como que vai ser a segunda rodada, porque seria legal ser a mesma pessoa que responda, talvez, não sei, né? Só pensando nisso. Por isso que eu perguntei. Uhum. Como que a gente vai fazer, Dani? A gente vai, porque a pesquisa, a gente pediu o e-mail da pessoa, não foi nem com esse intuito de um dia até a segunda rodada. O e-mail da pessoa era simplesmente para ela ter a cópia do questionário para ela e como é que fala? A concordância de que ela queria participar da pesquisa, né? O termo de concordância que ela queria participar da pesquisa. Então, nós temos o e-mail das pessoas. Pode ser que alguns e-mails não existam, que algumas pessoas tenham inventado um e-mail, enfim, não quis dar informação, né? Mas a gente tem esses e-mails. Então, para chegar nessas pessoas, a gente vai por meio desses e-mails, né? Não sei se a gente vai conseguir de todo mundo, eu acho que não, lógico que não, mas eu fico pensando que se a gente já conseguir de metade dessas pessoas, já vai ser muito interessante, né? Fazer esse painel de análise, né? Mas, além disso, o questionário vai poder ser respondido por outras pessoas que não responderam a primeira rodada, porque ele faz, né, filtros. Então, se a pessoa respondeu a primeira rodada, ela já vai direto para as perguntas da segunda rodada. Se ela não respondeu, ela vai responder as perguntas da primeira rodada e depois da segunda. Claro que aí o questionário fica mais extenso e talvez a pessoa desista, né? Mas para a gente conseguir essa comparabilidade, foi isso que a gente pensou em trilhar, né? Foi esse o caminho que a gente pensou em trilhar.
Respondeu? Sim, obrigada. Sim? De nada. Próxima é a Bruna Graça. Bruna, você está com o microfone para colocar sua pergunta? Se quiser, senão eu faço também, tá bom? Fica à vontade. Estou sem poder falar, então vamos lá, deixa eu colocar a pergunta da Bruna, deixa eu voltar aqui. Ela tem uma dúvida também quanto ao acesso aos contratantes. Foi algo mais diretamente ou foram contratantes que contratavam via aplicativos? Pergunto isso porque gostaria de tentar entender um pouco o impacto dessa mudança na forma de contratação, com uma tendência ao uso de aplicativos para isso. Então, nós não usamos, não chegamos por aplicativos nem nada, a gente realmente utilizou essa técnica bola de neve por nossos contatos mesmo, como entre nós, todos éramos contratantes de trabalhadores domésticos e conhecemos gente que contrata trabalhador doméstico, foi a partir daí que a gente começou a espalhar esse questionário. Tivemos apoio de muitas pessoas, inclusive o GEFAM ajudou nessa divulgação, de várias instituições que nos ajudaram nessa divulgação, e aí chegou realmente bastante pessoas, enfim, eu achei um número importante, dado que a gente não esperava tanto, e aí foi assim, mas talvez seja algo interessante de contatar, que esses aplicativos, enfim, Mas essa coisa de mudança de contratação, existe uma pergunta no novo questionário, não perguntando a forma de contratar, que acho que é alguma coisa que a gente pode pensar de inserir, se foi por via aplicativo ou não, que eu acho que é isso que você quer dizer, Bruna? Se a contratação foi via aplicativo, deixa eu só anotar aqui. Isso, ela diz que é isso mesmo. O que a gente faz de questionamento nessa segunda rodada é se a pessoa contratava antes uma mensalista e depois, durante a pandemia, passou a contratar uma mensalista. Isso justamente por conta desses resultados que eu mostrei para vocês, comparando os últimos dados da PNAD, para 2019 e 2020, a gente percebe que houve uma redução considerável nas trabalhadoras contratadas formalmente, ou seja, que são aquelas contratadas como mensalistas, Muito provavelmente, o que eu acho que pode explicar é justamente que essas famílias passaram a incorporar o trabalho doméstico, assumir o trabalho doméstico, com medo de exposição, ao contágio, diminuiu a ida da pessoa à sua casa e passou a contratar uma diarista, ou mudou o contrato para uma diarista, ao invés de uma mensalista. Então, essa é uma questão que a gente pretende investigar, mas essa forma de contratação via aplicativo é algo que a gente também pode pensar em investigar, Ótimo. A próxima pergunta, Luana, é da Larissa. Larissa, você quer ligar seu microfone? Pode fazer. Vamos lá. Então, a Larissa perguntou, teve alguma pergunta sobre quem no domicílio assumiu os trabalhos domésticos, no caso da liberação e dispensa das domésticas? Sim, e eu não sei por que ele saiu aqui. Eu ia até apresentar um resultado sobre isso, e eu não sei por que, eu não sei se eu ocultei o slide, eu não sei o que aconteceu aqui, mas ele não apareceu. Depois eu vou olhar, mas tem um artigo, Jordana está aí? Se você, Jordana, puder colocar aqui o nosso artigo que a gente escreveu sobre isso, artigo não, desculpa, é um texto de divulgação científica para o Observatório do Nordeste de Análises Sociodemográficas, a gente escreveu um texto sobre isso, com essa variável, sobre o resultado dessa variável. A gente perguntou para quem disse que não manteve o trabalhador, que afastou o trabalhador ou que demitiu, enfim, como estava sendo dividido o trabalho doméstico dentro de casa. E aí as respostas que podiam ocorrer era majoritariamente assumido por um homem, majoritariamente assumido por uma mulher, dividido de forma paritária entre os membros do domicílio,
a divisão mais com sobrecarga para a mulher, a divisão mais com sobrecarga do homem. Então, essas eram as possibilidades de resposta, certo? E aí, nesse texto, Jordana e eu tentamos comparar com os dados da PNAD, relacionados ao uso do tempo, né? Quer dizer, sobre o tempo que se gasta com os afazeres domésticos. Então, a gente controlou pelas mesmas características, então a gente filtrou o grupo por pessoas com alta escolaridade, com renda alta, mesma renda, com a mesma idade, enfim, e aí criamos esse grupo na PNAD e criamos essas categorias também na PNAD, ou seja, se no domicílio 80% do tempo gasto com os afazeres domésticos era feito por uma mulher, a gente classificava como majoritariamente mulher. Se 80% daquele tempo dedicado ao domicílio era por um homem, majoritariamente um homem. Se era entre 50% e 80%, era dividido, mas majoritariamente para a mulher ou para o homem, dependendo de quem, né, assumia mais. E o paritário era quando a dedicação de tempo era idêntica entre o homem e a mulher. E a gente fez isso para casais com filhos e casais sem filhos, certo? E aí, o resultado que a gente teve é que aumentou um pouquinho essa divisão, né? Comparando os nossos resultados com o resultado da PNAD, a gente identificou que, pelos nossos resultados, aumentava um pouquinho essa divisão do trabalho entre homem e mulher, mas continuava a sobrecarga para as mulheres. A mais frequente é a sobrecarga para as mulheres, certo? Eu podia até ter mostrado esse gráfico aqui. Eu não sei porque ele sumiu, gente. Ele está aqui. Deixa eu ver se ele está ocultado. Ele está ocultado, por isso. Aí. Se vocês quiserem, eu mostro, mas depende da quantidade de perguntas que tem por vir aí. Mas, de qualquer forma, Jordana colocou aí o link desse texto que a gente escreveu, que tem explicando bem como é que a gente, né, fez essa comparação. E é isso, mas assim, uma das questões que a gente discute nesse texto é que mesmo que tenha se dividido um pouquinho mais, e isso acontece muito mais entre os casais sem filhos do que os com filhos, a carga de trabalho doméstico aumentou e muito. Então, mesmo naqueles domicílios onde há divisão, não quer dizer que reduziu para a mulher, porque ela pode estar assumindo mais do que ela assumia, mas ainda dividindo, né? Então, e nos casais com filhos, a situação é ainda pior, né? Porque a carga de trabalho que surgiu foi muito mais elevada, considerando o ensino remoto, considerando que a criança, né, todas as refeições sendo feitas dentro de casa, todas essas outras, né, demandas que ficam dentro do domicílio. Obrigada, Luana. Tem algumas perguntas aqui que são da Ana Fava. Quem é que está falando? Olá. Oi, Ana. Oi, Luana, obrigada pela apresentação. Eu sei que eu fiz algumas perguntas também da divisão do trabalho doméstico. Eu vou pular, porque acho que você já respondeu bastante coisa, mas eu ainda estou curiosa, e acho que se você tiver essa oportunidade de ir para a próxima fase, de saber também se tem um efeito intergeracional, se as crianças passam também a dividir mais tarefas domésticas com os pais. Né? E eu tenho interesse especial também em eletrodomésticos. Não sei se você acharia interessante, né, que tipos de eletrodomésticos foram adquiridos durante a pandemia, né? Eu sei que tem alguns, né, que as pessoas reportam que é aquele aspirador, vassoura mágica, né? O meu foi o robozinho que aspira tudo sozinho, né? Mas, sim, eu acho que tem esse interesse, né? Agora, uma outra coisa que eu estava pensando, porque você ressaltou muito esse resultado das cuidadoras, né? E eu pensando assim, muito para as crianças, não sei se, acho que isso não vale para os idosos, né? Mas para as crianças também tem um efeito de composição, né? Porque as escolas fecham. E as avós, de certa forma, estão impossibilitadas também de ajudar a olhar as crianças, né? E às vezes a mãe continua trabalhando. Então,
se isso também não é um resultado que causa um impedimento de dispensar, né, a cuidadora das crianças. Muito obrigada. Sim, sim, vou começar de trás para frente, né? Sim, eu acho que as babás também foram as que foram bem mantidas no trabalho. Foi tanto as babás quanto as cuidadoras de idosos, né? As atividades de cuidado, no geral, com algum indivíduo, né? Elas foram as que mantiveram. Só que, assim, como eu disse, a gente não teve uma amostra tão grande. Isso é uma coisa que a gente também queria chegar em mais pessoas, né? Que contratam esse tipo de serviço, babá e cuidador de idoso, né? Com relação a se passou a dividir tarefas com crianças, a gente não tinha pensado nisso. A gente pergunta se passou a dividir mais e tudo com os membros do domicílio, mas não incluiu essa transferência intergeracional, se está, né, se tá dividindo com essas crianças ou não. Com relação aos eletrodomésticos, eu não coloquei quais tipos de eletrodomésticos que a pessoa adquiriu. A resposta para a pergunta, para você entender como é que a gente fez, a pergunta é se adquiriu algum eletrodoméstico ou algum utensílio que facilite o cuidado com crianças ou idosos ou os afazeres de casa. E aí a resposta, sim, e comprei, sim, você quis adquirir. Porque essa é uma questão. Uma coisa é você querer, outra coisa é você poder comprar, né? Então, se você quis adquirir, se você teve a necessidade, né? Se você pensou em ter, né? Então, a resposta é sim, adquiri, sim, mas não comprei, e não. Mas a gente não detalhou quais, sabe? A gente não coloca a pergunta qual eletrodoméstico você comprou. Muito porque eu acho super interessante buscar, mas a ideia de não ter colocado foi porque o questionário estava extenso. Então, teve algumas questões que a gente pensou, não, essa aqui poderia ficar de segundo plano, ou não, sabe? Porque tem algumas questões que a gente também queria fazer, mas o medo é do questionário ficar muito extenso. E aí a gente perde resposta porque a pessoa cansa e não responde mais, sabe? Mas eu acho muito interessante também. A gente tem que pensar se deve ou não colocar, dependendo do tamanho do questionário, como vai ficar, né? Respondido? Ana? Sim, muito obrigada, Luana, e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu acho que eu vou optar por colocar tem mais duas perguntas, mas acho que eu vou colocar, só para a gente ir um pouquinho mais rápido, que a gente já está encerrando, Luana, para dar tempo. Uma é a pergunta da Denise, ela perguntou se vocês pretendem colocar na segunda rodada, pergunta sobre as estratégias adotadas após a dispensa da trabalhadora doméstica, se teve ajuda de familiares que não residem no domicílio, por exemplo, e se as pessoas que mantiveram ou dispensaram esse serviço se realizavam ou não trabalho remoto. E uma outra pergunta, que foi da Thaís, que eu acabei pulando a Thaís, mas eu vou fazer a pergunta, ela acabou tendo que sair, eu vou fazer a pergunta dela. É um comentário, na verdade, sobre a técnica de amostragem não probabilística. Não sei se o projeto tem recursos, mas se tiver, existem empresas com cadastro prévio que pode encontrar o target desejado e enviar o questionário online. Uma ideia também era perguntar sobre reabertura de escolas, já que domicílios com crianças pequenas são os mais impactados. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, se você quiser responder essas duas em conjunto aí a gente vai para finalizar. Foi sobre as estratégias domésticas para assumir o trabalho e se faz trabalho remoto ou não, né? Não foi isso? Se faz trabalho remoto. Isso. E sobre as escolas, né? Você vai perguntar sobre as escolas, né? Bom, então, sobre as estratégias domésticas para assumir o trabalho doméstico, a gente não chegou ainda a pensar nessa pergunta. Eu acho que seria interessante pensar nela, muito interessante, principalmente para quem responder que está fazendo ensino remoto, né? Ou seja, se precisou do pai, da mãe, né, se estão usando as avós, apesar que a gente sabe que essa rede familiar
teve muita dificuldade de ajudar justamente pelo medo de contágio dos mais idosos, né? Mas eu acho que é algo que a gente precisa pensar de incorporar ou não, né? Com relação... E também da escola a gente não fez. São boas ideias, a gente não tem a pergunta se está fazendo ensino remoto ou não, mas eu acho que essa é super importante, você né, acho que foi muito importante você falar isso. E essas estratégias domésticas, a gente tem que pensar como colocar, porque quando a gente tem muitas respostas, porque quase todas, só para vocês entenderem, eu deixo um espaço aberto para a pessoa responder, caso ela não se encaixe naqueles quesitos que a gente colocou, certo? E aí, quando vem muitas outras respostas, dá um trabalho imenso de conseguir categorizar essas respostas, né? Que são respostas abertas e a gente tem que conseguir categorizá-las, né? Então, é bem complicado. Mas, pensando muito bem, né, quais seriam as possíveis estratégias, talvez a gente consiga colocar também essa pergunta. Acho que é bem interessante. Tanto a das escolas, a única coisa que... Não chego a perguntar das escolas. O que a gente pergunta é se o patrão, ele concorda com o lockdown, e aí as respostas sim, no máximo 15 dias, sim, por um período indeterminado, não concordo. Mas sobre o lockdown, não especificamente das escolas, certo? Mas eu acho que podemos pensar também nas escolas, né? Porque as escolas estão intimamente ligadas à questão da família, né? Com o trabalho doméstico que gera dentro do domicílio, né? E podemos encerrar com as perguntas, Luana. Acho que agradece muitas, hoje foi super rico as perguntas aqui. Obrigada por todas as respostas. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada, gente. Eu agradeço muito, agradeço os comentários de todos. Anotei aqui para que a gente possa pensar nesse questionário. Foi muito bom que esse seminário ocorreu antes da gente lançar esse questionário, porque aí a gente pode tentar incorporar mais todas essas questões. E, de novo, assim, caso alguém queira realmente se aprofundar aí nessas questões e quiser somar esforços conosco, me procure para a gente trabalhar junto. Essa é a ideia, né? E agradeço muito a colaboração de todos e vou discutir com a nossa equipe. E muito obrigada pela oportunidade, Lorena e Solange, pela oportunidade da gente falar da pesquisa. E me coloco à disposição quando precisarem de mim, podem contar também, viu? E parabéns pelo GEFAM, que tem sido um sucesso, né? Obrigada, Luana. Muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece, a pesquisa muito interessante mesmo, e boa sorte aí com a sua segunda rodada. Obrigada. Conto com vocês para me ajudarem aí também. Com certeza, com certeza. Eu também tenho contatos no Pará, posso ajudar também. Que bom, gente, que bom. Tá vendo? Assim, como a primeira rodada ela foi uma coisa assim meio experimental, a segunda a gente está tendo uma comunicação maior, um diálogo maior, que eu acho que vai trazer mais frutos do que a primeira. Sim. Né? Sim. Então, obrigada novamente, Luana, obrigada a todos. Eu queria agradecer, em nome do GEFAM, a todos que estão aqui participando e avisá-los que o próximo webinar contará com a participação da professora Giulia Tura, da Universidade de Milão, com o tema Marriage, Fertility and Cultural Integration in Italy. E vai ser dia 9 de abril. Então, até lá, se cuidem e um abraço a todos.